Um mês antes de o mundo pegar fogo, um sobrevivente traído voltou dos mortos com o poder de roubar tudo de que precisava. Bem-vindos a Plotória. Vocês pediram outra série de Apocalipse, e hoje Su Shen começa a se preparar para um desastre em que ninguém mais acredita. Será que as memórias dele vão mantê-lo um passo à frente quando a civilização começar a desmoronar? Se curtir a história, não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar mais. Vamos começar. Um vulcão colossal entrou em erupção ao lado de uma cidade, despejando rios de lava sob um céu tomado por cinzas e relâmpagos. Enquanto brasas flutuavam pela noite, um ônibus de evacuação corria pela estrada em direção à cidade de Jiangnan. Um dos passageiros amaldiçoou a própria sorte. Um terremoto submarino e a erupção do Monte Fuji tinham matado dezenas de milhares de pessoas poucos dias antes, e agora a região deles também estava sendo evacuada. A garota bonita ao lado dele percebeu de repente que não tinha levado nada e teria que comprar suprimentos assim que chegasse a Jiangnan. O homem perguntou se ela tinha visto as notícias. Todos os produtos do Walmart e dos depósitos da Ali em Jiangnan já tinham sido retirados. Quando ela se espantou, um passageiro de cabelo raspado interrompeu dizendo que aquilo já era notícia velha. O lago Dongming, em Shenzhen, tinha secado, e o depósito da Darundong também tinha sido esvaziado. A garota, chocada, calculou que os produtos desaparecidos valiam centenas de bilhões. Outro passageiro gritou do banco de trás que o valor real devia chegar às dezenas de trilhões. Sentado tranquilamente, com o queixo apoiado em uma das mãos, Su Shen disse que aqueles desastres e o sumiço dos suprimentos eram só a superfície. Se abrissem os olhos, veriam a verdade: o fim do mundo estava chegando. A passageira bonita perguntou, nervosa, se ele realmente estava falando de um apocalipse. O primeiro homem zombou da ideia, mas logo disse que até esperava por isso, porque enfim todos os seres vivos seriam iguais. Nosso protagonista rejeitou essa fantasia em silêncio. Nem no fim do mundo chegaria o dia em que todos os seres vivos seriam iguais. Ele sabia disso porque já tinha vivido tudo aquilo pessoalmente. Naquele futuro destruído, um monstro colossal de um olho só tinha irrompido debaixo da terra, com tentáculos cercando uma boca abarrotada de dentes e cadáveres humanos. Naquela época, Su Shen não passava de um entregador comum. Quando aquele horror gigantesco apareceu diante de sua scooter, ele só conseguiu erguer os olhos e perguntar o que era aquilo. O apocalipse tinha chegado. Uma liberação anormal de energia solar fez a temperatura da atmosfera disparar, provocou movimentos constantes na crosta terrestre e obrigou monstros escondidos no subsolo a emergirem. O mundo inteiro mudou. A humanidade entrou em uma nova era, governada por uma ordem nova e impiedosa. Com os suprimentos desesperadamente escassos, homens armados mandavam sobre multidões famintas. As pessoas entregavam tudo o que tinham por um pacote de miojo ou uma única salsicha. Só que, depois de morrer naquele pesadelo, nosso herói tinha voltado para um mês antes de tudo começar. A garota bonita se aproximou com uma voz toda insinuante, corou e se agarrou ao braço dele. Disse que a conversa tinha deixado ela assustada e começou, hesitante, a pedir companhia. Nosso garoto passou direto por ela, desceu do ônibus e pediu desculpas, porque tinha coisas muito mais importantes para fazer. A mulher só conseguiu ficar olhando, aparentemente ainda desconhecendo o conceito revolucionário de um homem ignorar a beleza dela. Olhando para o prédio enorme à sua frente, o regressado abriu um sorriso e se perguntou o que mais importava durante um apocalipse. A resposta era óbvia: suprimentos. Enquanto vestia o uniforme de trabalho, Shen lembrou de quanto tempo tinha desperdiçado na vida passada procurando comida. Desta vez, prepararia tudo com antecedência. Do lado de fora do depósito, um supervisor avisou que chegar 21 segundos atrasado custaria metade do salário do dia. Ele apenas coçou a cabeça e pediu desculpas. Em meio a prateleiras gigantes lotadas de produtos, o jovem trabalhador lembrou que o chefe tinha fugido quando o apocalipse começou, deixando de pagar todo o salário anual dele. Então decidiu que aqueles suprimentos seriam uma compensação perfeitamente justa.
Energia espacial azul estalou sob seus pés enquanto ele anunciava que levaria o depósito inteiro. Nosso protagonista ergueu uma das mãos, criou ao redor de si uma enorme cúpula espacial e ordenou que seu poder se expandisse. Uma interface digital se ativou acima dele. Enquanto a energia azul varria as prateleiras, o sistema detectava arroz, azeite, carne e outras necessidades, começando a armazenar tudo automaticamente. Pilhas de comida e suprimentos desapareceram das estantes gigantes uma após outra, transferidas para o espaço particular de Shen até o depósito ficar completamente vazio. Dentro daquela dimensão enorme, nosso herói abriu os braços e apresentou seu poder, a habilidade espacial. Sempre que a ativava, qualquer coisa ao redor podia ser guardada dentro de um espaço cúbico de 10.000 metros de comprimento, largura e altura. Era uma maravilha para fazer compras a custo zero. Usando essa habilidade, o regressado já tinha drenado 2 lagos de água doce e saqueado várias cidades que, de qualquer jeito, estavam destinadas a ser destruídas durante o apocalipse. Depois do fim do mundo, até miojo viraria artigo de luxo, quanto mais comida fresca. E melhor ainda, o tempo dentro daquele espaço ficava congelado, então tudo o que guardasse ali continuaria fresco para sempre. Tomado pelo alívio, nosso garoto começou a chorar dramaticamente. Diferente da vida passada, desta vez ele não precisaria comer terra quando o mundo acabasse. Uma tela brilhante de inventário mostrou as montanhas de suprimentos que ele tinha conseguido sem gastar uma única moeda. Depois de conferir a maravilhosa coleta do dia, Su Shen finalmente pôde respirar aliviado. Enquanto isso, o supervisor abriu a porta do depósito e mandou os funcionários começarem a mover os produtos. Eles entraram, encararam o galpão vazio e se perguntaram se estavam alucinando. O supervisor passou os olhos por fileira após fileira completamente vazia e só conseguiu soltar um palavrão. Então viu o único homem parado no meio do depósito completamente vazio. Apontando furiosamente para Shen, exigiu saber para onde tudo tinha ido. Com energia espacial pairando ao lado da mão, nosso protagonista admitiu tranquilamente que tinha levado tudo. O supervisor quase engoliu a própria língua. Furioso, o homem chamou Shen de desgraçado e mandou todos os funcionários pegarem ele. Uma fenda brilhante se abriu atrás do ladrão. Recuando para dentro dela com um sorriso, ele prometeu que pelo menos nunca mais chegaria atrasado. Enquanto o portal se fechava, nosso garoto acenou e se despediu com sarcasmo. Um funcionário se jogou na direção dele, mas só agarrou o ar quando o ladrão sem vergonha desapareceu. Os funcionários começaram a vasculhar o lugar desesperadamente, enquanto o supervisor, suando, gaguejava que Shen simplesmente tinha sumido. Do lado de fora, outra fenda espacial se abriu entre 2 prédios. O regressado saltou por ela e pousou agachado, são e salvo, com milhões em suprimentos guardados na dimensão particular. Orgulhoso, ele apresentou sua segunda habilidade, salto espacial, que permitia se deslocar até qualquer ponto dentro de um raio de 3 metros. Durante o apocalipse, esse deslocamento de curto alcance permitiria entrar em prédios abandonados, pegar suprimentos e escapar em segurança. Mesmo se bestas mutantes o encurralassem, o salto espacial poderia salvar sua vida no momento crítico. Segurando o colete do trabalho, o jovem sobrevivente parou por um instante antes de jogá-lo para o alto e se espreguiçar satisfeito. A missão de compras grátis estava concluída. Um alerta oficial apareceu no celular, atribuindo o caos recente a desastres naturais e pedindo que a população não entrasse em pânico. Nosso herói se perguntou se as autoridades já sabiam que o fim estava chegando. O celular vibrou de repente, e ele conferiu tranquilamente a ligação recebida. Assim que viu quem estava chamando, seus olhos ficaram frios de irritação. Na tela aparecia o nome Jiang Xiaoqian. Era ela. Depois de respirar fundo para controlar a raiva, Shen atendeu. Xiaoqian imediatamente começou a berrar que ele tinha desaparecido e até colocado a casa à venda com uma imobiliária. Ela o chamou de ingênuo por achar que outra mulher iria querer ele depois que vendesse o imóvel.
Qian passava batom diante do espelho enquanto um homem musculoso estava deitado na cama dela. Sem um pingo de vergonha, exigiu saber onde tinha ido parar a responsabilidade de Su Shen como homem. Dizia que não ligava para os bens dele, mas insistia que ele deveria dar a casa de presente para que ela pudesse se sentir segura no relacionamento. Sem se impressionar nem um pouco, nosso protagonista perguntou se ela tinha mais alguma coisa para dizer. A namorada se irritou com a atitude e deu uma última chance. Ele deveria voltar imediatamente e passar a casa para o nome dela, ou podia esquecer o casamento. Shen disse que já estava voltando para Chengdu e falaria com ela lá. Então desligou sem dizer mais nada, finalmente se formando de trouxa dedicado para chá de certificado. A expressão dele esfriou enquanto lembrava dos 5 anos que passou com Qian durante seu primeiro apocalipse. Ele procurava suprimentos por todos os lados, alimentava a garota e chegou até a carregá-la para uma zona segura. Sem ele, ela teria morrido de fome. Mas ela retribuiu toda aquela dedicação com traição. Em sua última lembrança, Wang Hao o agarrou com violência por trás e, zombando, chamou-o de irmão Shen. O traidor perguntou por que ele vinha voltando de mãos vazias e se tinha escondido todos os suprimentos valiosos. Su Shen tinha morrido em uma poça de sangue enquanto Hao se inclinava sobre Xiao Qian na cama. Como o provedor já não tinha mais utilidade, o casal adúltero decidiu se livrar dele e aproveitar junto o que restava. Ao lembrar daquele fim, nosso garoto admitiu o quanto tinha julgado mal os dois. Ele tinha depositado toda a confiança em pessoas a quem literalmente deu as costas, embora nunca merecessem nenhuma das duas coisas. Nesta vida seria diferente. Wang Hao e Qian pagariam o preço. Eles não teriam uma morte fácil. Shen pretendia fazê-lo sentir o mesmo sofrimento que ele viveu 100, talvez até 1000 vezes mais. Depois de se acalmar, o regressado pensou no que ainda faltava da lista. Todo o resto exigia dinheiro, então primeiro precisava descobrir como conseguir uma montanha de grana. Na mesma hora, selecionou o número do gerente Liu e ligou. Shen disse ao gerente Liu que aceitaria vender a casa por metade do preço, mas tinha uma condição. Ele queria o pagamento inteiro em dinheiro, e queria imediatamente. Pouco depois, um táxi amarelo parou diante da Dream Real Estate. Xiao Qian e Wang Hao esperavam na entrada, e o segundo segurava um taco de beisebol como se isso fosse um acessório perfeitamente normal para uma reunião imobiliária. Qian exigiu, irritada, saber se Shen tinha noção de quanto tempo ela estava esperando. Ele nem diminuiu o passo. Nosso garoto passou reto por ela e mandou sair da frente. Hao ameaçou o dono do imóvel por ousar vender o que, na maior cara de pau, chamou de casa deles, prometendo que Su Shen não veria o nascer do sol do dia seguinte. Num movimento repentino, o regressado agarrou o sujeito irritante pelo pescoço e o ergueu completamente do chão. Ele arremessou Hao contra o asfalto e lembrou, com toda a calma, que o proprietário podia fazer o que quisesse com a própria casa. Qian gritou para ele soltar o homem, depois começou a pedir ajuda e acusá-lo de tentativa de homicídio. Shen se virou e acertou a traidora no rosto com um tapa de costas da mão digno de Roger Federer, mandando ela voar com uma bela tacada. Segurando a bochecha ardendo, Qian só conseguiu gaguejar algumas palavras. Ainda preso nas mãos do sobrevivente, Hao conseguiu implorar, quase sem ar, para ser solto. Nosso protagonista disse para ele não se preocupar. Não morreria tão rápido. O valentão caiu tossindo no chão assim que o ar voltou aos pulmões. Xiao Qian correu para o lado de Hao, gritando o nome dele e perguntando se estava tudo bem. Depois mandou Shen se ajoelhar e pedir desculpas antes que ela ficasse realmente brava. Caso contrário, ele podia esquecer o casamento nesta vida. Nosso garoto apenas olhou por cima do ombro com um desprezo tão gelado que os dois traidores congelaram e prenderam a respiração. Hao avisou que ele esperasse pela vingança, mas o regressado o chamou de inútil e entrou no prédio. Dentro do escritório, o gerente Liu ofereceu respeitosamente um copo descartável de água ao Sr. Su. Curvando-se com um sorriso puxa-saco, o homem meio careca,
que claramente precisava de uma viagem para a Turquia, propôs comprar a casa ele mesmo. Por trás daquela fachada educada, Liu já fazia as contas com ganância. O imóvel valia mais de 1 milhão de yuans. Se esse suposto idiota aceitasse vender por 700 mil, ele poderia revender rápido e lucrar algumas centenas de milhares. O proprietário concordou, com a condição de receber o pagamento total naquele mesmo dia. O gerente tirou o contrato na mesma hora e prometeu transferir o dinheiro imediatamente, enquanto a transferência formal da propriedade poderia esperar até segunda-feira. Nosso protagonista aceitou. Até segunda, Liu podia escolher qualquer casa que quisesse, desde que ainda tivesse coragem de morar em alguma. O celular confirmou na mesma hora uma transferência de 700 mil yuans para a conta dele. Ao sair da imobiliária, o regressado pensou na situação de Chengdu. A cidade ficava bem no interior das planícies centrais, longe de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas. Como as autoridades desmentiam publicamente os rumores de apocalipse, a vida por ali continuava enganadoramente normal. Então Shen viu um anúncio de empréstimo com juros altos colado num poste e voltou 2 passos, subitamente interessado. Ligou na mesma hora e perguntou se um certificado de propriedade podia ser usado como garantia. A reunião aconteceu mais tarde dentro do enorme prédio Hanhai International, na Great Sea Luans Limited Company, um nome que, naturalmente, inspirava total confiança. Um homem grande comentou que a casa não parecia valer tanto assim. Shen perguntou quanto poderiam emprestar e então reconheceu, surpreso, o agiota à sua frente. O homem era Wang Dahai, irmão mais velho de Hao, que na linha do tempo anterior tinha morrido nas mandíbulas de bestas mutantes. Dahai ofereceu no máximo 500 mil yuans e exigiu que o certificado da propriedade ficasse com a empresa. Nosso herói insistiu em mais 100 mil e queria o dinheiro ainda naquele dia. Prometeu que uma única semana lucrativa seria suficiente para quitar tudo. Dahai concluiu em silêncio que o cliente era um apostador sem salvação, do tipo que venderia até os próprios pais por mais uma chance de lucrar. Ele aceitou feliz, explicando que, depois que o certificado fosse hipotecado para sua empresa, o resto seria negociável. Outra notificação bancária confirmou a transferência de 600 mil yuans. Pouco depois, Qian e Hao saíram de um táxi. Esfregando a bochecha inchada, ela reclamou que só tinha tentado recuperar a própria casa e exigiu vingança por ter levado um tapa. Hao massageou o pescoço e jurou que o irmão mais velho mataria Su Shen. Então Xiao Qian viu o alvo dele saindo tranquilamente do Hanhai International, e perguntou a Hao se aquele homem passando era mesmo ele. Ele confirmou, igualmente confuso sobre o motivo de um ex-entregador ter ido até aquele prédio. Qian sugeriu que seguissem Shen para descobrir o que ele estava fazendo. Sem saber ou simplesmente sem se importar, Shen lembrou que muitos prédios comerciais tinham desabado na vida passada quando a água do mar avançou para o interior e depois congelou durante o frio extremo. O Green City Hotel, porém, tinha resistido a todos os desastres naturais até o fim. Ele tinha ouvido que a suíte presidencial vinha totalmente equipada e até possuía piscina. Transformar o hotel em sua base deixaria a sobrevivência de longo prazo absurdamente confortável. Embora os armazéns tivessem sido esvaziados recentemente, o restaurante do hotel ainda guardava muitos pratos quentes e ingredientes. Lá dentro, uma funcionária bonita o recebeu e se apresentou como Liu Xinlui, gerente do restaurante, antes de perguntar como poderia ajudar. Shen pediu um banquete para 1000 mesas. Xinlui repetiu o número, achando que tinha ouvido errado. Depois de se recompor, explicou que o hotel oferecia menus de 5 mil, 10 mil, 30 mil ou até 100 mil yuans por mesa. Em segredo, decidiu que aquele jovem grandioso devia ser um herdeiro de segunda geração escondendo a identidade. Nosso protagonista escolheu o menu de 10 mil yuans, levando o total a 10 milhões. Pagaria 50 mil de entrada agora, passaria o endereço da entrega e quitaria o restante uma semana depois. Até ele ficou impressionado com o nível do Green City Hotel. Xinlui aceitou a entrada minúscula e indicou o caixa.
Só os ingredientes provavelmente custariam 50 mil, mas criar uma conexão com alguém tão rico valia o risco. Nos negócios, ela acreditava que a habilidade mais importante era saber ser flexível. Quando a gerente perguntou como deveria chamá-lo, ele se apresentou como Su Shen. Xin Lui perguntou se o Sr. Su estava preparando um casamento. Ele concordou e ainda pediu que reservasse uma suíte presidencial. Depois de sair do hotel, nosso garoto comemorou ter garantido 10 milhões de yuans em comida, pagando só 50 mil de entrada. Quanto ao saldo restante, um único bloco de gelo poderia valer bilhões quando o calor pós-apocalíptico chegasse. Lá dentro, Xin Lui presumiu alegremente que a suíte presidencial seria para a lua de mel. Com Qian e Hao escondidos atrás dela, comentou que a mulher que se casasse com aquele homem seria extremamente sortuda. Qian se aproximou e perguntou o que o cliente anterior tinha pedido. A gerente perguntou, com cautela, quem ela era. Ela se apresentou como namorada de Su Shen. Xin Lui contou, animada, que o namorado dela tinha encomendado um banquete para 1000 mesas e pago 50 mil yuans de entrada. Disse que Qian tinha uma sorte absurda, embora por dentro desse no máximo nota 7 para a garota arrogante, e se perguntasse por que homens ricos sempre escolhiam esse tipo. Xiao Qian se recusou a acreditar que um homem que ela considerava pobre pudesse encomendar um banquete de 10 milhões de yuans. A gerente do restaurante explicou que gente rica adorava esconder a verdadeira identidade para testar se os parceiros queriam a pessoa ou o dinheiro. Muitas vezes, só revelavam a verdade no dia do casamento. Qian começou a pensar se isso também explicava por que Shen tinha desaparecido e passado a tratá-la friamente antes do casamento. Hao, por outro lado, não conseguia aceitar que o puxa-saco pudesse realmente ser rico. Xin Lui mostrou a prova. Ele tinha acabado de transferir 50 mil yuans. Hao apontou que um banquete de 1000 mesas num hotel 5 estrelas exigiria uma lista gigantesca de convidados. Qian decidiu, toda confiante, que o namorado planejava apresentá-la ao círculo rico dele e revelar o novo status dela. Com os olhos brilhando, Xiao Qian se imaginou vivendo como a rainha da Inglaterra. Nunca esperou que uma fantasia dessas fosse se realizar justamente através do mesmo Shen que ela sempre tratou como um puxa-saco. Mais tarde, o preparador do apocalipse estava em casa revisando as finanças. A venda da casa rendeu 700 mil yuans, o empréstimo de juros altos acrescentou 600 mil, e ele tinha separado 500 mil para o banquete. Muitos itens essenciais não podiam ser conseguidos com compras a custo zero e, mesmo pagando só entradas, os 800 mil yuans restantes não durariam muito. Nosso garoto deu uma risada. A essa altura, não explorar empréstimos online seria simplesmente desperdício. O protagonista baixou mais de 80 aplicativos de crédito, fez verificação facial 30 vezes e pediu valores que iam de 30 mil yuans até uns hilários e miseráveis 30 yuans. Quando o saldo bancário chegou a 977 mil yuans, o regressado exausto desabou feliz na cama. Tinha arrancado cerca de 970 mil yuans dos aplicativos de empréstimo, mas ainda faltava uma tarefa. Ele se sentou de repente. Não havia tempo a perder, e ainda tinha muita coisa para comprar. Lareiras, máquinas de gelo, blocos de gelo e carvão sem fumaça não estavam disponíveis em supermercados. Felizmente, dava para encomendar tudo online com entrega rápida. A sobrevivência do nosso herói ao calor extremo e ao frio severo dependeria de ter gelo e combustível suficientes. Nosso herói ligou para um fornecedor e descobriu que o carvão sem fumaça custava 2.501 yuans por tonelada. Encomendou 2.000 toneladas, ofereceu 500 mil yuans de entrada e prometeu pagar o restante após a entrega. Depois ligou para uma fábrica de gelo, pediu blocos em grande quantidade e marcou uma reunião presencial. Quando o preparador do apocalipse saiu do prédio onde morava, uma garota conhecida o viu e acenou. Lina se aproximou ao lado de Xiao Qian e disse alegremente que a amiga estava morrendo de saudade. Shen lembrava muito bem daquela mulher falsa, que vivia falando mal da suposta melhor amiga pelas costas. Além disso,
Tinha sido ela quem ajudou Qian a ocupar a casa dele na vida passada. Ele perguntou na lata do que Qian sentia falta, dele ou da propriedade. Agora convencida de que Shen era rico, Lina entrou em pânico e disse que Xiao Qian só estava testando ele. Ainda o repreendeu por não entender o quanto a pobre manipuladora supostamente tinha ficado triste. Qian suavizou a voz e pediu para ele caminhar com ela porque não estava se sentindo bem. Pediu desculpas por ter brigado no dia anterior e implorou para ele não ficar bravo. Nosso protagonista continuou andando e disse que estava ocupado. Ela podia passear sozinha. Qian reclamou que ele tinha ficado insuportavelmente arrogante, mas Lina percebeu Shen entrando num táxi. As duas correram para outro carro, certas de que aquilo era apenas o teste final dele. Meia hora depois, o regressado chegou à fábrica de gelo Honghua, onde um homem esperava ao lado do portão principal. O Sr. Wu apertou a mão dele e comentou como o cliente era jovem. Indo direto ao ponto, Su Shen perguntou quanto tempo a fábrica levaria para produzir 2.000 toneladas de gelo comestível. O Wu se gabou de que ninguém superava a eficiência da fábrica dele. Conseguiriam terminar as 2.000 toneladas em 3 dias, por 400 yuans a tonelada, totalizando 800.000 yuans. O cliente transferiu 100.000 yuans de entrada e mandou o Wu entregar tudo no endereço que já tinha passado. O dono da fábrica, radiante, garantiu que não haveria problema nenhum. Quando a notificação do pagamento apareceu, cifrões praticamente substituíram as pupilas de Wu. Ele perguntou se aquela encomenda gigantesca era para algum grande evento e se ofereceu animadamente para negociar preços em futuras parcerias. Entrando de volta no táxi, nosso garoto sorriu e disse que pretendia doar o gelo para Alashan como caridade. O Wu só conseguiu encarar ele, confuso. Observando o carro ir embora, o empresário ficou impressionado por ter fechado um negócio de 800.000 yuans bem na porta da fábrica. Outro táxi parou imediatamente. O Wu se perguntou quem tinha aparecido para fazer negócios sem marcar horário. Qian apresentou Shen como noivo e perguntou o que os dois homens tinham conversado. O Wu se perguntou em silêncio se tinha entrado em algum drama policial estranho, mas contou que o Sr. Su tinha encomendado 800.000 yuans em gelo. Qian e Lina ficaram chocadas que alguém gastasse 800.000 em gelo. Para elas, isso confirmava que Su Shen não era apenas rico, mas um herdeiro de segunda geração absurdamente rico. Lina perguntou às pressas se ele tinha explicado o que faria com tanto gelo. O dono da fábrica repetiu a história de que tudo seria doado para Alashan como caridade. As duas mulheres responderam com o mesmo suspiro de completa confusão. Mais tarde, dentro da suíte presidencial de lua de mel, o protagonista declarou que todos os itens necessários tinham sido comprados. Finalmente podia aproveitar os dias restantes antes do apocalipse. Na vida passada, trabalhar sem parar fazia até um café simples parecer luxo, quanto mais um restaurante de alto nível. Quando um garçom o recebeu, nosso protagonista decidiu corrigir aquela deficiência trágica. O cardápio oferecia frango na manteiga, naan, steak defumado e suco natural por preços de 4 dígitos. Então ele encontrou um item de 17.000 yuans representado apenas por um ponto de interrogação e se perguntou se o restaurante tinha começado a vender pontuação. Depois que a atendente explicou a experiência misteriosa, nosso garoto achou interessante e pediu. Ela aceitou com o sorriso mais gentil disponível para alguém que já estava imaginando uma bela gorjeta. Enquanto esperava, o protagonista pegou um livro nas estantes e refletiu sobre o apocalipse. Um poder misterioso tinha provocado transformações em inúmeras criaturas, mas a serpente mutante que ele enfrentou lembrava a serpente monstruosa nascida das enchentes descrita no Shanhai Jing. Quando uma bela mulher de cabelo rosa se aproximou, o sobrevivente concluiu que atavismo descrevia melhor o fenômeno do que uma simples mutação. A mulher se apresentou como Duan Dia, chefe principal do Yalin Music Restaurant, e disse que tinha criado o prato pensando no temperamento dele. Por um instante, o regressado ficou encarando ela em choque. Era mesmo ela.
Aquela chefe elegante acabaria se tornando a infame chefe do inferno, Duan Dia. Na vida passada, a habilidade culinária mágica dela conseguia transformar podridão em comida irresistível. O único problema é que ela preparava esses pratos usando fontes de mutação encontradas dentro de bestas monstruosas, e comer aquilo era morte garantida. Sem saber das lembranças por trás da expressão tensa dele, Duan Dia se perguntou se Shen tinha medo de ser envenenado por uma mulher bonita como ela. Apresentou o prato como vida de duas faces, atum frito na manteiga dourada de um lado e envolto em massa folhada frita do outro, criando um steak com dois sabores diferentes e uma impressão marcante. Depois de provar, Shen admitiu que os 17.000 yuans tinham valido a pena. Ter ela cozinhando durante o apocalipse parecia tentador, mas logo lembrou que essa mulher podia literalmente envenenar a comida. Do lado de fora, Lina coçava as picadas de mosquito enquanto as duas continuavam seguindo ele. Ela tinha ouvido dizer que cada prato custava mais de 10.000 yuans e afirmou a Qian que o futuro marido dela só podia ser um herdeiro rico. Lina pediu apenas que a irmã não esquecesse dela depois de virar esposa de milionário. Xiao Qian jurou que jamais esqueceria. A parada seguinte do nosso protagonista pulsava com música e luzes de festa. Ele lembrava de ouvir sobre um playboy rico que tinha gastado 2 milhões ali sem nem descobrir como era a aparência de um abalone. Clubes extravagantes daquele tipo desapareciam depois do fim do mundo. Como ele tinha se arrependido de nunca entrar em um na vida passada, o regressado veio resolver mais uma pequena frustração. Uma garota perguntou ao desconhecido bonito por que ele não estava bebendo. Nosso herói ergueu o copo e brindou com ela enquanto uma loira de cabelo curto também se oferecia para beber com a amiga. A loira explicou que Yunion estava ali pela primeira vez. O namorado tinha traído ela, então as amigas a levaram para se divertir. Yunion reclamou amargamente que o canalha tinha rejeitado ela só para depois trair com uma mulher mais velha. Perguntou se os homens só pensavam em dormir com mulheres. Shen respondeu que os desejos de um homem de verdade estavam gravados nos ossos. Então Yunion virou um copo inteiro de bebida pura, deixando Shen olhando em completo alarme. O álcool deu coragem de repente. Ela perguntou se ele era solteiro, se aninhou bem perto, corando intensamente, e perguntou baixinho se ele toparia passar a noite com ela. As amigas começaram a torcer no meio da multidão, dizendo que o ex-traidor não merecia ela e incentivando Yunion a criar coragem. Então Qian viu outra mulher encostada no homem que ela ainda considerava namorado. Sentindo a fortuna imaginária escapando, gritou para Shen se explicar. Lina, sem vergonha nenhuma, acusou ele de traição como se a própria amiga não estivesse dividindo a cama com Hao. Nosso garoto passou um braço ao redor da mulher de preto e sugeriu que fossem para algum lugar mais reservado. Corando contra o ombro dele, Yunion decidiu que Shen era homem demais. Segurando a mão dela, o jovem sobrevivente correu escada acima sem perder um segundo. Qian saiu correndo atrás dos dois, gritando para Su Shen parar. Ele levou Yunion até uma sala privada e fechou a porta. Puxando ela para perto, começou a pedir desculpas por ter usado a garota para escapar das duas perseguidoras. Infelizmente, Yunion interpretou todas as pistas exatamente como qualquer pessoa interpretaria. Com o rosto pegando fogo, confessou que seria sua primeira vez, enquanto o protagonista finalmente percebeu o mal-entendido que ele mesmo tinha criado. Ele deu um peteleco na testa dela e mandou a bêbada acordar. A coitada segurou o lugar avermelhado e gritou de dor num nível completamente cartunesco. O regressado avisou para ela ficar em casa e estocar comida pelos próximos dias. Então abriu a porta e acrescentou que gente obcecada por romance devia evitar lugares assim no futuro, antes de lembrar que, bom, não existiria muito futuro. Deixando a garota inocente em segurança, Shen admitiu que abrir mão de uma oportunidade tão rara parecia um desperdício terrível. Mesmo assim, tinha preocupações mais urgentes. A primeira era ver duas malucas interesseiras arrombando portas como se fosse uma operação do FBI.
Qian gritava que sabia que ele estava escondido por perto, e Lina insistia que ele não podia tratar Xiao Qian daquele jeito. Nosso garoto lamentou a oportunidade que a interferência das duas tinha acabado de destruir. 3 dias depois, caminhões de entrega lotavam o enorme depósito que ele tinha alugado. Os motoristas perguntavam onde colocar 20 lareiras grandes e avisavam que o prédio não tinha câmara refrigerada para o gelo. Shen mandou levar as lareiras e máquinas de gelo para os fundos, empilhar os blocos perto da entrada e continuar descarregando tudo. Em outro lugar, Howell contou que Shen tinha alugado um depósito enorme nos arredores da cidade e enchido o lugar de máquinas grandes. Qian não fazia ideia do que ele estava planejando. Espiando o galpão movimentado, Lina reconheceu caixas do Green City Hotel e disse a Qian que o banquete de 1000 mesas estava chegando. Até um tapete vermelho tinha sido estendido. Lina se perguntou se Shen planejava pedir Qian em casamento de surpresa antes de convidados ricos chegarem de todos os lados. Qian bufou, dizendo que talvez recusasse até se ele fizesse o pedido. Mesmo assim, pediu que Lina fosse junto para avaliarem a sinceridade dele. Ela correu até Su Shen e exigiu saber por que ele tinha comprado tanta coisa. Ele apenas perguntou se ela poderia ajudar a descarregar primeiro e prometeu explicar depois. Xiao Qian recuou diante da ideia de trabalho braçal. Na cabeça dela, uma futura madame rica não podia fazer um serviço tão pesado. Lina cochichou com urgência que aquilo só podia ser outro teste para saber se ela merecia entrar para a classe dos ricos. Qian imediatamente declarou que não era nenhuma mulher delicada e começou a fazer força para levantar uma caixa pesada enquanto Shen observava. Suor escorria pelo rosto dela enquanto lutava sob mais uma carga. Qian se convenceu de que uma esposa rica precisava saber fazer de tudo e que, se passasse no teste, Su Shen se casaria com ela naquele mesmo dia. Pelo menos finalmente estava sendo útil, né, pessoal? Lina também entrou na brincadeira, se inclinando de forma provocante sobre uma caixa e chamando ele docemente de irmão Shen. A cobra esperava que mostrar um pouco de pele pudesse fisgar o herdeiro rico para ela, ou pelo menos garantir um gole daquela sopa luxuosa. Nosso protagonista não tinha intenção nenhuma de desperdiçar mão de obra grátis. Mover comida para 1000 mesas e 2000 toneladas de gelo levaria uma eternidade, mesmo com todos os entregadores ajudando. Várias horas exaustivas depois, Qian anunciou que finalmente tinham terminado. Curvada, com as mãos nos joelhos e a maquiagem borrada pelo suor, reclamou que tinham trabalhado da manhã até a noite sem comer. Quando virasse uma madame rica, pretendia arrancar cada moeda que Shen possuía. Lina estava largada no chão, derrotada, amaldiçoando Shen por fazê-las carregar blocos de gelo de mais de 100 libras cada. Xiao Qian decidiu que o teste tinha acabado e esperou Shen anunciar quem seria sua noiva enquanto os convidados ricos chegavam. Lina concordou, se perguntando por que gente rica deixaria toda aquela comida esfriar. Em vez disso, nosso herói agradeceu às equipes de entrega, prometeu quitar os saldos dos contratos dentro de uma semana e distribuiu envelopes vermelhos como agradecimento. Pela grossura, os motoristas calcularam que cada um tinha pelo menos 10.000 yuans. Eles ergueram os envelopes e gritaram agradecimentos ao chefe generoso. Ainda tremendo sobre as pernas exaustas, Qian se apoiou no batente da porta e perguntou se ele tinha mais alguma coisa para dizer. Nosso garoto de repente lembrou de um último detalhe. Agradeceu pelo trabalho não remunerado e disse que as duas já podiam ir embora. Ela insistiu que só podia ser brincadeira. Devia existir uma surpresa e convidados chegando, porque eles iam se casar e viver maravilhosamente juntos. O regressado disse que adoraria, mas tinha vendido a casa e se enterrado numa montanha de dívidas. Será que ela ainda ficaria ao lado dele? Lina se recusou a acreditar. Entre um banquete de mais de 10 milhões, contas de restaurante na casa das dezenas de milhares e montanhas de equipamentos, como ele podia estar sem dinheiro? Shen explicou que um chefão misterioso queria fazer uma boa ação, então ele apenas tinha ajudado a organizar suprimentos para um projeto de combate à pobreza em Alashan.
O rosto de Qian mergulhou na sombra enquanto a fantasia dela desmoronava. Depois de passar o dia inteiro carregando caixas de salto alto por nada, avançou com as mãos em forma de garras e gritou que o desgraçado tinha enganado ela desde o começo. Nosso herói desviou sem esforço e deixou ela tropeçar para frente. Depois perguntou, com calma, qual mentira exatamente tinha contado. Estirada de bruços no chão, Xiao Qian olhou para trás e chamou ele de canalha. Já que não era nenhum herdeiro rico, podia esquecer o casamento. Su Shen perguntou por que deveria se importar em perder uma interesseira. As pupilas dela viraram 2 pontinhos enquanto a indignação pura só deixou força para gritar uma única palavra para ele. Qian foi embora furiosa e prometeu fazer ele se arrepender de tudo. Lina apontou acusadoramente e declarou que Shen estava completamente acabado. Nosso protagonista chamou as duas de idiotas. Quando o apocalipse chegasse, seriam elas que se afogariam em arrependimento. Ele fechou as portas duplas do depósito e finalmente ficou sozinho entre seus preparativos. Todos os suprimentos e recursos estavam prontos, agora só faltava esperar pelo fim do mundo. O protagonista ergueu uma das mãos enquanto energia espacial ondulava ao redor e então abriu o armazenamento infinito. Uma luz azul intensa atravessou as janelas do depósito enquanto o crepúsculo desaparecia na escuridão. A noite caiu sobre Chengdu, e o enorme Lusheng Hotel brilhava sob uma lua crescente. Lá dentro, Wang Dahai caminhava com Qian, Hao e Lina. Chamando ela de Qian, prometeu que seguir o irmão mais novo garantiria uma vida boa, porque sua palavra ainda tinha peso em toda Chengdu. Hao disse que ela devia ter abandonado Shen há muito tempo e escolhido ele. Com um rubor cuidadosamente fabricado, Qian disse que esperava pelos cuidados dele. Ele prometeu que o irmão mais velho resolveria o problema do ex-namorado e vingaria a humilhação dela. Por dentro, Qian decidiu que Wang Hao não era ruim, com um irmão rico por trás, era uma escolha melhor que o puxa-saco. Ali perto, Shen jantava em paz e observou que essa mulher realmente não era exigente na hora de escolher substituto. Quando Qian viu ele, gaguejou e exigiu saber por que estava ali. Hao o apontou furiosamente e disse ao irmão que aquele era o homem que tinha atacado ele. Dahai reconheceu o cliente do empréstimo e chamou ele de moleque. O agiota admitiu que já estava planejando procurar Shen, mas agora o idiota também tinha ousado encostar no irmão mais novo. Hao ficou surpreso ao descobrir que eles se conheciam. Dahai revelou a hipoteca de 600 mil yuans e lembrou a todos que o pagamento venceria no dia seguinte. Hao zombou, dizendo que poderiam acertar as contas antigas e novas de uma vez. De braços cruzados, Xiao Qian debochou do nosso herói por ter pegado dinheiro com o irmão Hai e disse que ele jamais conseguiria quitar a dívida. Lina concordou que Shen não tinha noção do próprio lugar. Nosso garoto limpou a boca tranquilamente com um guardanapo e suspirou que um homem não podia nem fazer uma refeição decente em paz. Dahai exigiu o pagamento integral até o dia seguinte, e acusou ele de tratar a empresa de empréstimos como piada enquanto jantava num hotel. Mesmo que juntasse os 600 mil naquela noite, isso não apagaria a afronta. Hao pediu que o irmão parasse de perder tempo. O inútil que tinha ousado atacar ele merecia ser acabado imediatamente. Xinlui correu até eles com as mãos levantadas e pediu que todos resolvessem o problema conversando. Dahai concordou com uma condição: Su Shen teria que se ajoelhar e pedir desculpas aos dois irmãos antes que o assunto pudesse ser considerado encerrado. A gerente, nervosa, perguntou ao Sr. Su o que estava acontecendo. Ainda sentado tranquilamente, o sobrevivente dispensou os intrusos como algumas pragas. Furioso por ser ignorado, Dahai bateu na mesa e anunciou que Shen estava acabado. Nem os céus conseguiriam salvá-lo agora. Então uma voz fria perguntou o que eles estavam fazendo. Um homem alto entrou com as mãos nos bolsos, fazendo Dahai congelar no lugar antes de exigir saber quem tinha permitido confusão dentro do estabelecimento dele. Tanto Dahai quanto Su Shen reconheceram ele imediatamente: Gao Qiang. O agiota juntou as mãos e cumprimentou o irmão Qiang com um sorriso suado.
Gao Qiang avisou que tinha negócios importantes e não mostraria misericórdia se Dahai causasse mais problemas. Dahai sabia que Gao Qiang parecia um empresário respeitado de Chengdu, mas sua rede no submundo e o exército de subordinados faziam dele alguém extremamente perigoso. O covarde prometeu na mesma hora que iria embora e depois faria um brinde em homenagem a ele. O regressado lembrou do título futuro daquele homem, Gao Qiang, o esmaga-crânios. Depois do apocalipse, ele se tornou uma das grandes forças de Chengdu, com a chefe do inferno trabalhando sob suas ordens. O regressado também lembrava que o Green City Hotel tinha sido palco das primeiras mutações atávicas. Gao Qiang devia ter conquistado seu poder futuro através de uma oportunidade que surgiria ali bem cedo. Nesse caso, nosso protagonista lamentava muito, mas pretendia roubar essa oportunidade. Enquanto se afastava, Gao Qiang sentiu alguma coisa e olhou para trás. Uma luz azul brilhou nos olhos de Shen enquanto, em silêncio, ele tomava para si a oportunidade do outro homem. Qiang percebeu o jovem desconhecido e achou aquele olhar intenso interessante. Mais tarde, Gao Qiang entrou na sala privada do patrão com um sorriso amigável e anunciou que tinha trazido a senhorita Duan Dia, como pedido. A chefe manteve uma expressão reservada e perguntou o que o Sr. San queria conversar. Girando vinho tinto na taça, San disse que já tinha ouvido muito sobre a beleza de Duan Dia e estava encantado em conhecê-la. Com um sorriso malicioso, ofereceu a bebida. Uma estranha pílula vermelha se dissolveu no vinho enquanto Duan Dia observava a taça com preocupação crescente. Enquanto isso, Shen estava diante da janela da suíte luxuosa com sua própria bebida. Na linha do tempo anterior, ele e Qian mal tinham sobrevivido ao apocalipse de calor extremo escondidos em um porão. Desta vez, tinha abandonado ela, mas mesmo assim a garota o seguiu até o mesmo hotel. Nosso herói achou que era uma oportunidade perfeita para acertar as contas antigas. Lá fora, Dahai enxugou o suor do rosto e perguntou se a noite parecia mais quente que o dia. Hao, usando uma boia amarela de patinho, explicou que era exatamente por isso que tinha sugerido a piscina, e porque as garotas logo apareciam de biquíni. O irmão mais novo riu com a ideia, e Dahai apertou a boia de pato enquanto elogiava o plano genial. Quando Qian e Lina saíram de biquíni, protegeram os olhos da luz roxa. A lua estava tão absurdamente brilhante que quase parecia o sol. O mestre da vergonha alheia Hao chamou a atenção de Qian para o céu e declarou que o amor dele brilhava tanto quanto a lua. Ele chamou aquilo de testemunha do romance dos dois, mas a mulher, suando, mandou ele parar de falar e levar ela logo para a piscina. Observando a enorme lua vermelha da janela, Shen comentou que o amor de Hao estava prestes a explodir. Nosso protagonista ergueu a taça em direção à lua cheia e deu as boas-vindas ao apocalipse de volta. A luz vermelha se intensificou, e a terra inteira começou a tremer. Feixes desciam da lua enquanto todos lá embaixo, inclusive o pato inflável, encaravam a transformação repentina. Lina gritou que a luz da lua tinha ficado insuportavelmente quente. Qian disse que a pele estava queimando, e Hao mandou todos abandonarem a piscina e correrem de volta para o hotel. No pânico, deixaram o pobre Dahai para trás. No saguão, alguns capangas interromperam o jogo de cartas quando uma claridade de pleno dia invadiu as janelas. Dois se preocuparam com o irmão Hai, enquanto um terceiro presumiu que o chefe só estava se divertindo com mulheres. Hao e as garotas apavoradas atravessaram as portas de vidro como corredores numa prova de 250 metros, enquanto a boia inflável já parecia ter virado o relâmpago McQueen. Os jogadores encararam a pele ficando vermelha sem entender nada. Ainda assim, um apostador realmente comprometido exigiu que o companheiro jogasse logo a carta dele. Lina e Qian gritavam por causa do calor enquanto Hao procurava água desesperadamente. Então o canalha viu o aquário enorme do hotel e gritou que estavam salvos. Sem pensar duas vezes, os três se jogaram dentro e derrubaram o aquário inteiro de lado. Se debatendo entre os peixes,
Qian tentou tomar toda a água para si enquanto Lin a empurrava para frente e mandava ela sair. Os capangas secos assistiram à cena como se os amigos tivessem perdido a cabeça, até finalmente perguntarem onde estava o irmão Hai. Só então Hao percebeu que o irmão mais velho tinha sumido. Bem na hora, Da-hai cambaleou para dentro parecendo um churrasco defumado e implorou por ajuda. A equipe horrorizada começou a procurar pomada para queimadura enquanto o chefe carbonizado mandava Hao para o inferno. O irmão mais novo pediu desculpas e prometeu nunca mais abandonar ele. Poucos instantes antes, Sun tinha perguntado por que Duan Dia estava recusando o vinho. Gao Qiang tentou mencionar o banquete que tinha preparado, mas Sun Debiao cortou ele. Ninguém em Chengdu ousava recusar uma bebida servida por ele, e Gao Qiang não tinha direito de interferir. Duan Dia amaldiçoou Qiang em silêncio por sacrificar ela só para criar uma conexão com Sun Debiao. A chefe sabia que Sun se considerava intocável e já tinha feito mal a inúmeras mulheres. Hoje, ela tinha sido escolhida como o próximo alvo. Sem dúvida havia alguma coisa naquela bebida, então não podia engolir. O único problema era descobrir como sair dali. Antes que Sun pudesse forçar a situação, raios escaldantes explodiram pela janela e a sala inteira tremeu. Gao Qiang gritou sem entender nada enquanto Debiao berrava que a luz tinha cegado ele. Qiang correu para fechar as cortinas enquanto a temperatura disparava. Percebendo que havia algo seriamente errado, decidiram descer e investigar. Sozinha, Duan Dia fechou os olhos e soltou um suspiro silencioso de alívio. No saguão, Xinlu implorava para todos manterem a calma porque o resgate já tinha sido chamado. Os hóspedes furiosos se recusaram, dizendo que perdiam milhões a cada minuto que esperavam. O braço direito de Gao Qiang informou que a lua tinha brilhado de repente e levado a temperatura externa a aproximadamente 70 graus. As notícias já contavam quase 100 feridos. Sun Debiao ligou para o ministro Zhao e exigiu que fossem buscá-lo no Green City Hotel. Seja lá o que ouviu do outro lado, a resposta rapidamente destruiu toda a confiança dele. Quando Qiang perguntou o que tinham dito, Sun explicou que Zhao estava ocupado tentando estabilizar o sistema elétrico. Ninguém podia enviar pessoal para resgatar eles, então a situação estava complicada. Enquanto isso, dentro de uma sala cheia de idiotas e cobras, Da-hai berrava com um capanga que passava pomada nas queimaduras. O homem recomendou um hospital, mas Hao lembrou que nenhum veículo conseguiria atravessar as ruas escaldantes. Cerrando os dentes de dor, o agiota prometeu que Xiao Dao iria até lá buscar eles. Da garagem subterrânea, Dao atendeu dizendo que o calor parecia suportável e garantiu ao irmão Hai que estava a caminho. Mas assim que o carro subiu pela rampa, ar de 70 graus e a luz lunar brilhante inundaram o para-brisa. O motorista diminuiu a velocidade, sem entender por que a noite de repente parecia dia. Os 4 pneus estouraram por causa do calor extremo, obrigando o veículo a parar. Dao saiu e encarou as rodas destruídas. Não conseguia acreditar que o clima tinha ficado quente o bastante para estourar todos os pneus. Ele ligou para Da-hai e avisou que não conseguiria chegar ao hotel. Teria que voltar. Dizendo para o grupo resolver o problema sozinho, Dao se afastou, só para a sola do sapato derreter no asfalto. Ela grudou, fazendo ele tropeçar para frente e lançar o celular pelo ar. Ele bateu no chão escaldante, e os braços chiaram como um hambúrguer grosso do Gordon Ramsay caindo na chapa. Quando tentou se levantar, o lado do rosto começou a queimar contra o asfalto em questão de segundos. De volta ao hotel, os outros não ouviam nada na ligação além dos gritos agonizantes de Dao. Da-hai repetia o nome dele, mas ninguém respondia. Em glorioso contraste, um termostato em outro lugar marcava confortáveis 25 graus. Persianas isolavam uma suíte luxuosa e silenciosa do caos lá fora, enquanto Shen dormia debaixo de um edredom pesado como um bebê, sem a menor preocupação com o apocalipse. Logo as notícias informaram que o calor intenso da lua tinha elevado a temperatura externa para 75 graus e a temperatura do solo para 100.
Quase 100 vítimas já tinham sido registradas. As autoridades ordenaram que todos permanecessem dentro de casa para evitar queimaduras na pele e nas vias respiratórias enquanto a transmissão mudava para a central de energia da cidade. Arcos elétricos rasgaram transformadores superaquecidos até que toda a rede de energia explodiu numa enorme detonação. A ligação com Dow caiu, e uma voz automática informou que o número estava indisponível. Dahai concluiu que o motorista já era, enquanto um capanga avisava que todos os outros quartos do hotel estavam ocupados. O grupo inteiro teria que dividir o último disponível. Qian se recusou a dividir quarto com homens, e Lina exigiu um só para ela. Então as luzes apagaram. Entre dentes cerrados, Dahai exigiu saber por que o hotel tinha ficado sem energia. O ar-condicionado parou, e a temperatura do quarto passou dos 40 graus. Os homens, suando, tiraram as camisas e avisaram que iam sufocar se não encontrassem outra solução. Xiao Qian lembrou que a suíte presidencial de Shen tinha uma piscina. Era só subir e tomar aquilo para eles. Enquanto isso, nosso garoto nadava tranquilamente naquela piscina particular como se o apocalipse nem existisse. Lembrava que a falta de manutenção tinha deixado a rede elétrica de Chengdu cheia de perigos escondidos. Nem toda a mão de obra emergencial conseguiu impedir a rede de explodir na vida passada, e todo mundo ligado ao sistema da cidade perdeu energia. Era exatamente por isso que o regressado tinha escolhido uma suíte com piscina própria. Ele também tinha preparado aparelhos de ar-condicionado verticais e baterias enormes de reserva, todas completamente carregadas e mantendo o quarto confortável. Depois de sair da água, o protagonista vestiu uma camisa e decidiu colocar um pouco de gelo só por garantia. Relaxando no sofá com vinho tinto enquanto blocos gigantes resfriavam a suíte, ele suspirou que aquilo sim estava melhor. Quando a fome bateu, o sobrevivente tirou do armazenamento infinito um banquete digno de Michelin, com caranguejo, costelas, doces e pratos gourmet. Segurando os hashis sobre uma montanha de arroz, Shen chamou aquilo de um café da manhã simples para o primeiro dia do apocalipse. Sim, aparentemente isso era simples para ele, então vamos respeitar. Aqui na Plotória, a gente não julga ninguém. Enquanto levantava um pedaço suculento de carne, nosso protagonista se perguntou quando a oportunidade de Gao Qiang apareceria. Pancadas fortes sacudiram a porta de repente, e alguém gritou que sabia que ele estava lá dentro. Ele abriu só uma fresta, liberando uma nuvem densa de ar gelado no corredor escaldante. Dahai suava feito um porco quando o frio bateu nele. Mal conseguia acreditar que aquele quarto ainda tinha ar-condicionado funcionando. Enquadrado pela névoa fria, Su Shen perguntou com frieza o que a multidão queria. Hao o apontou para dentro e gritou que a suíte tinha gelo, piscina, eletricidade e comida. Lina acusou ele de viver no luxo enquanto todo mundo do lado de fora assava. Qian chamou ele de egoísta e exigiu o quarto, enquanto Hao o ameaçava entrar à força. Dahai colocou um pé além das soleiras e cobrou a dívida. Aceitaria o quarto como juros do empréstimo, ou simplesmente expulsaria Shen dali. O regressado sacou uma pistola e atirou na barriga do agiota suado sem hesitar. O corpo enorme de Dahai tremeu enquanto ele olhava para o ferimento naquela barriga com cara de gragas. Mirando através do cano ainda soltando fumaça, nosso herói avisou que mais um passo significava a morte. Qian e Hao recuaram, sem acreditar. Nenhum dos dois entendia de onde Shen tinha tirado uma arma. Com os dentes cerrados, Dahai admitiu que o jovem era mais casca grossa do que parecia e recuou. Outro tiro ecoou pela suíte, fazendo Hao e Xiao Qian pularem. Uma bala atravessou a perna de Dahai, derrubando ele no chão com um grito que parecia durar vários parágrafos. O protagonista mandou todo mundo sumir e perguntou se estavam desperdiçando tempo de propósito porque queriam morrer. Começou a contar até 3 e avisou que desaparecessem antes de terminar. Em outro lugar, Gao Qiang exigia saber como um hotel daquele tamanho podia não ter comida. Xin Lui se curvou e pediu desculpas. Ela explicou que alguém tinha reservado um banquete de 1000 mesas dias antes,
consumindo quase todos os ingredientes antes da crise começar. Sandebial despejou água engarrafada sobre o próprio corpo e ordenou que os funcionários truessem cada gota e cada resto de comida que sobrasse. Os hóspedes sufocados explodiram de raiva. Disseram que dinheiro nenhum dava direito a ele de monopolizar tudo, e um homem até se ofereceu para jogar Sam para fora pessoalmente. Debial chamou todos de inúteis e desafiou qualquer um a enfrentá-lo. Howell apareceu no corredor apoiando o irmão ferido e gritou que Shen estava matando gente. Gao Qiang reconheceu na hora ferimentos de bala. Como poucas pessoas em Chengdu conseguiam armas de fogo, um sujeito perigoso claramente ocupava o andar de cima. Quando um capanga perguntou a Dahai como ele estava, o agiota só conseguiu tossir. Qian anunciou que o quarto de Shen ainda tinha eletricidade, ar-condicionado e até piscina. A multidão cercou ela cheia de perguntas. Qian jurou que tinha visto pessoalmente gelo, frango frito, bebida e montanhas de comida lá dentro, um paraíso logo acima da cabeça deles. Os hóspedes, pingando de suor, amaldiçoaram o jovem por aproveitar o ar-condicionado enquanto eles sofriam. Marcharam para o andar de cima para tomar o gelo e o sistema de refrigeração, enquanto Gao Qiang discretamente mandou seus homens irem junto e resolverem a situação sem precisar de mais ordens. Um minuto depois, a porta pesada abriu uma fresta e ar frio inundou o corredor. Shen perguntou o que havia de errado, e a primeira fila disse que só queria conversar enquanto, em segredo, aproveitava aquela brisa por cada poro do corpo. Eles pediram educadamente para se refrescar porque aquele era o único quarto funcionando. Um idoso começou um sermão sobre respeitar os mais velhos e cuidar das crianças, enquanto uma mulher elogiava Shen por ser prestativo e talentoso. Um garoto gordinho ignorou completamente a negociação depois de ver frango frito sobre a mesa. Babando como um monstro, a criança correu para dentro da suíte e gritou para a mãe dar o frango para ele. Um pé acertou a barriga do garoto e lançou ele de volta como uma bola de boliche. O menino voou para o corredor enquanto a mãe gritava e a multidão inteira encarava a cena em choque. Nosso protagonista mandou os pais controlarem o filho antes que ele ajudasse a educar pessoalmente. A mãe protestou que ele tinha batido numa criança inocente, e os outros começaram a chamar Shen de assassino. Ah, claro! Um estranho invade sua casa e ataca seu frango frito, você manda ele de volta, e agora aparentemente virou um homicida. Regras do apocalipse no seu melhor. A multidão avançou junta, gritando que alguém como ele não merecia a suíte e devia ser expulso. Um homem sem camisa incentivou todos, lembrando que Su Shen estava sozinho. Antes que terminasse, uma bala atravessou a multidão e entregou um belo headshot de uma bala só. O líder caiu com fumaça subindo da cabeça. Um segundo antes, a vantagem numérica tinha deixado todos confiantes o bastante para jogar o dono da suíte para a morte. Assim que ele mostrou uma arma e disposição para usar, tudo mudou. Shen lembrou que podia estar sozinho, mas cada um deles só tinha uma vida. Ao mesmo tempo, um grito angustiado chamando pelo irmão mais velho ecoou pelo hotel. Howell exigiu saber por que os capangas tinham deixado Dahai do lado de fora. Eles mandaram ele se acalmar porque o irmão Hai já estava morto, os ferimentos de bala tinham infeccionado e começado a apodrecer, e sem remédio ele não sobreviveria ao calor. O Wang mais novo gritou o nome de Su Shen e culpou o canalha por tudo. Mais tarde, a câmera de segurança registrou Qian e Lina implorando do lado de fora da suíte. Elas insistiam que o irmão Shen nunca tinha pretendido atirar nelas e só queria assustar Dahai, enquanto Qian lembrava o quanto supostamente amava ele. Ela prometeu fazer qualquer coisa se ele deixasse ela entrar. Lina ainda se ofereceu para acompanhar Shen e Qian naquela noite em troca de um pouco de ar fresco. Divertido com tamanha demonstração de amor entre amigas, nosso garoto convidou as duas para entrar. Xiao Qian comemorou porque sabia que Shen jamais abandonaria ela, e Lina elogiou nosso protagonista como uma pessoa maravilhosa. Então Howell empurrou as duas para o lado e avançou pela porta, prometendo matar ele.
De olhos fechados e com o atacante quase ao alcance, Su Shen avisou calmamente que quem cruzasse as soleiras morreria. Nosso garoto balançou um taco de beisebol e mandou o idiota voar para trás com força suficiente para um home run. Howell bateu nas duas caçadoras de status sem vergonha e marcou um strike enquanto o beisebol se transformava numa rodada extremamente satisfatória de boliche. Shen bateu o taco no chão e perguntou se mais alguém queria tentar. Lina recusou desesperadamente, e Qian concordou que o corredor estava perfeitamente confortável. Ele mandou todos sumirem. Howell se arrastou em direção ao saguão e gritou para Qian esperar por ele. Quando o barulho desapareceu, nosso herói olhou pensativo para o teto. Se recusassem a sair do hotel, todos eles podiam acabar morrendo ali. Várias horas depois, um veículo blindado com esteiras modificadas se aproximou do prédio. Os hóspedes viram as janelas isoladas e presumiram que uma equipe de resgate tinha chegado. Começaram a comemorar enlouquecidos, certos de que finalmente estavam salvos. Militares em trajes isolantes saíram levando uma roupa extra. Ao entrarem no saguão, um soldado ordenou que todos abrissem passagem e perguntou pelo acadêmico Liu Zhengu. Um homem se apresentou. Os resgatistas entregaram a roupa extra e mandaram ele sair imediatamente, mas a multidão protestou que não podiam salvar apenas um acadêmico. O soldado explicou que uma operação de resgate mais ampla já estava em andamento. Como meia-noite seria o período menos quente do dia, todos poderiam seguir por conta própria até o ponto de evacuação mais próximo, na Praça Silicon Valley. Os hóspedes comemoraram a notícia de que uma operação oficial de resgate começaria até de manhã. Pelo menos as autoridades não tinham abandonado todos completamente. Então Sun Debial tentou agarrar a roupa extra e se apresentou como presidente do Sun Group. Ofereceu 1 bilhão de yuans para sair imediatamente. O soldado torceu o braço de Debial para trás e explicou que Liu Zhengu era um especialista em geologia essencial para a resposta ao desastre. Sun ordenou furioso que Gao Qiang tomasse a roupa isolante para ele. Mas com fuzis apontados para os corpos suados deles, Qiang não moveu um músculo. O capitão da equipe de resgate ordenou a retirada. Qiang gritou atrás dos soldados dizendo que um assassino armado morava no andar de cima. Lina insistiu que o assassino já tinha tirado várias vidas e quase matado elas também. A multidão começou a exigir justiça e implorou para os resgatistas tomarem uma decisão por eles. Um soldado justo, mas não exatamente muito esperto, tirou o capacete e se ofereceu para ficar. Mesmo com o aviso do capitão, Lu Xiaofeng insistiu que conseguiria lidar com a situação e entraria em contato depois de resolver o problema com o homem armado. Com o fuzil pronto, Xiaofeng subiu as escadas para descobrir quem era esse suposto assassino. Qian observou ele partir com um sorriso sinistro, imaginando que, depois que o soldado matasse Su Shen, ela poderia tomar a suíte presidencial e esperar o resgate ali. O subcapitão chegou rapidamente ao andar superior e examinou o corredor silencioso com cuidado. Alguma coisa suspeita no canto chamou sua atenção. Uma pequena lente de câmera estava escondida dentro de um vaso de plantas. Antes que pudesse reagir, a porta da suíte se abriu só um pouco e uma granada de luz rolou pelo carpete. Xiaofeng percebeu um instante tarde demais e xingou. A granada explodiu num clarão branco ofuscante. Logo depois veio um segundo cilindro, enchendo o corredor de uma fumaça roxa espessa. O soldado reconheceu gás lacrimogênio entre acessos violentos de tosse. Caindo de joelhos, sentiu uma sombra se aproximando por trás com um taco erguido. Xiaofeng tentou recuar, mas a ameaça chegou primeiro. Minutos depois, recuperou a consciência com os olhos ainda ardendo. O ar ao redor estava frio de um jeito quase impossível. Shen identificou o prisioneiro como Lu Xiaofeng, subcapitão das Forças Especiais, e convidou ele para uma conversa. Amarrado a uma cadeira entre blocos gigantes de gelo e aparelhos de ar-condicionado, Xiaofeng exigiu saber quem era aquele desconhecido e de onde ele tinha tirado armas de fogo e granadas de luz. Nosso herói disse que era apenas um recém-formado que tinha recolhido tudo durante uma viagem ao Oriente Médio.
Quando o soldado perguntou se aquilo era piada, Shen respondeu que acreditar ou não era problema dele. O regressado perguntou se o governo tinha estabelecido zonas seguras para os cidadãos alcançarem na manhã seguinte. A pergunta chocada de Xiaofeng sobre como ele sabia daquilo já serviu como resposta. Assim como na vida anterior, as autoridades sabiam o que estava chegando. Shen avisou que, embora a temperatura caísse antes do amanhecer, mais de 10 minutos sob a luz direta da lua ainda poderiam fazer alguém desmaiar. Inúmeras pessoas morreriam tentando chegar aos pontos de resgate. O soldado admitiu que não havia alternativa. As zonas seguras existiam, mas era impossível modificar veículos de resgate em quantidade suficiente, e muita gente não aguentaria ficar dentro de casa por muito mais tempo. Cobertores grossos e casacos de inverno dariam alguma proteção e aumentariam as chances de sobrevivência, desde que ninguém desabasse pelo caminho. Nosso protagonista colocou uma mão no ombro dele e perguntou se realmente acreditava naquele conselho. Xiaofeng garantiu que estava correto. Então nosso garoto ficou atrás do prisioneiro e apontou uma pistola para a cabeça dele. Em pânico, Xiaofeng pediu tempo suficiente para transmitir o aviso dos cobertores antes de morrer e prometeu que não chamaria reforços. Em vez de atirar, o sobrevivente cortou as amarras. Xiaofeng encarou os braços livres, surpreso. Shen respeitava o que o soldado estava tentando fazer e decidiu poupar ele, mas avisou para não provocar novamente. Xiaofeng perguntou se ele não tinha medo de uma força maior voltar para lidar com ele. Nosso garoto mandou olhar para cima. Uma pesada torre automática estava presa ao teto. Xiaofeng reconheceu câmeras de reconhecimento facial alimentando uma metralhadora e exigiu saber como um civil tinha conseguido um equipamento daqueles. Shen sorriu e repetiu a história do Oriente Médio. Se fosse ativada, a torre mataria todo mundo no quarto menos o dono, e as autoridades estavam ocupadas demais para ir atrás dele de qualquer forma. Esfregando os pulsos doloridos, o subcapitão entendeu o recado. Quando Xiaofeng voltou tranquilamente ao veículo blindado, os hóspedes ficaram chocados. Ele só falou sobre os cobertores de proteção e se recusou a contar o que tinha acontecido no andar de cima. As pessoas perceberam que suas armas tinham sumido e começaram a se perguntar o quão poderoso Su Shen devia ser se nenhum soldado treinado tinha conseguido lidar com ele. Abandonado pelos resgatistas, San Debiao só conseguia ranger os dentes e xingar. Ele deu um tapa no rosto de Gao Qiang e exigiu saber por que o guarda-costas tinha falhado em agir. Debiao chutou os outros homens para o lado e chamou todos de inúteis. O braço direito de Qiang perguntou até quando ainda teriam que aguentar aquilo, mas Gao continuava acreditando que, se a ordem fosse restaurada, as conexões políticas de San seriam valiosas. Uma voz calma surgiu das sombras e perguntou por que Gao Qiang ainda sonhava com a volta da ordem em plena era do caos. O capanga de cabelo comprido ameaçou matar o moleque, mas o chefe imediatamente mandou ele parar. Reconhecendo o visitante, Gao perguntou por que Su Shen tinha descido. Nosso protagonista colocou tranquilamente um balde de pequenos pedaços de gelo sobre a mesa e anunciou que queria fazer um acordo com o chefe Gao. Os dois gangsters encararam a pilha como exploradores descobrindo uma mina de ouro no apocalipse. O homem de cabelo comprido estendeu a mão com ganância e sugeriu matar Su Shen para tomar tudo que havia no quarto dele. A empolgação desapareceu quando nosso garoto encostou no pescoço dele uma M4 customizada, com acessório no cano, empunhadura, mira de 4 vezes e coronha, como se tivesse montado a arma depois de jogar Call of Duty demais. Gao Qiang riu nervosamente, mandou ignorar o idiota e convidou Shen para discutir negócios. Depois de chegarem a um acordo, Gao colocou um cubo de gelo na boca e quase derreteu de felicidade. O capanga lambeu outro cubo e admitiu que 3 dias no hotel tinham feito ele esquecer o que era aquele conforto. Gao cochichou que deviam aceitar as condições de Su Shen por enquanto, depois matariam ele e tomariam a suíte inteira. San Debiao apareceu de repente, chutou o capanga e o recipiente para o lado e xingou Qiang por esconder gelo.
Continuou chutando o homem caído e avisou que esconder suprimentos valiosos de novo significaria morte. Desta vez, Gao se levantou em silêncio, tomado pela fúria. As conexões de Sun já não pareciam valer tanta humilhação. Debial engoliu o gelo e então percebeu Duan Dia sentada ali perto. Reclamou que também tinham acabado com o miojo e morreriam de fome sem resgate. O homem nojento zombou da chefe por continuar vestida com tanta modéstia apesar do calor. Agarrou Duan Dia pelo pulso e tentou arrastar ela dali. Ela imediatamente deu um tapa no rosto dele e mandou o desgraçado não encostar nela. Furioso, Debial rasgou a blusa dela e deixou suas intenções repugnantes bem claras, provando ser ainda pior do que ela imaginava. Duan Dia segurou o tecido rasgado contra o corpo e encarou ele enquanto o homem continuava provocando. Então uma voz fria atrás deles disse ao Sr. Sun Debial que já tinha passado dos limites. Debial se virou de uma vez e exigiu que Gao Qiang lembrasse com quem estava falando. Uma faca afiada atravessou o pescoço dele e deixou Sun completamente mudo de choque. Sun caiu de joelhos enquanto Gao declarava que Shen estava certo. O mundo já tinha mergulhado no caos, então Debial podia muito bem morrer junto com a velha ordem. Esmaga Crânios anunciou que o hotel agora pertencia a ele. Todos os outros podiam sair rumo ao ponto de resgate ou morrer onde estavam. Duan Dia permaneceu paralisada no andar de baixo enquanto nosso protagonista observava tudo em silêncio da sacada superior. As palavras dele tinham empurrado Gao Qiang para assumir o controle do hotel muito antes do que na outra vida. Olhando para os corpos descartados de Dahai e Debial, Shen se perguntou se acelerar os acontecimentos também faria a oportunidade de Qiang aparecer antes da hora. Mais tarde, no quarto de Gao, o último gelo tinha derretido e virado água. Qian implorou para o irmão Qiang dividir um pouco, enquanto Lina prometia fazer qualquer coisa por um gole. Depois de um dia inteiro sem comida nem água sob um calor de 70 graus, Qiang virou o balde inteiro sobre o rosto com ganância sem deixar uma gota sequer. Jogou o recipiente vazio na direção das mulheres e disse que quem quisesse água gelada teria que seguir ele e obedecer a todas as ordens. O capanga de cabelo comprido perguntou se ainda planejavam ir ao ponto de resgate. Gao respondeu que aquilo era o fim do mundo, e sobreviver agora dependia da força de cada um. A zona segura ficava a 1 quilômetro, e ninguém podia garantir que chegariam até lá. No chão, Qian e Lina brigavam pelas últimas gotinhas. O braço direito perguntou por que suprimentos escassos deveriam alimentar peso morto. Qiang explicou que Su Shen claramente queria aquelas pessoas por perto, e alguns sacos de carne podiam acabar sendo úteis. À meia-noite, Qian comemorou por finalmente sair daquele hotel maldito. Lina tinha sobrevivido 2 dias com lanches e sonhava em comer carne e beber cola no ponto de resgate. Então os homens de Gao arrancaram os cobertores de proteção delas. Quando Qian exigiu uma explicação, o gangster de cabelo comprido lembrou que o irmão Qiang tinha dado água gelada para elas. Ir embora sem pagar de volta seria terrivelmente injusto. Ele avançou e agarrou a mulher de cabelo rosa apavorada quando ela tentou fugir. Enquanto isso, cobertores e lençóis cobriam os refugiados caminhando sob a lua escaldante. Um homem xingou Gao Qiang por tomar os suprimentos do hotel e negar comida e água a todos. Ficar lá dentro significava morrer de sede, enquanto o ponto de resgate oferecia pelo menos uma pequena chance. Só que a noite estava muito mais quente do que esperavam, e nem tábuas amarradas sob os sapatos conseguiam bloquear o calor que subia do chão. A sola improvisada de madeira de um viajante bateu numa pedra pontuda. Uma senhora idosa perdeu o equilíbrio e caiu gritando na estrada. No instante em que o rosto dela tocou o asfalto, começou a queimar e derreter enquanto gritos de agonia rasgavam a noite. Ela implorou por ajuda, mas todos continuaram andando. De cima, Shen entendia a escolha deles. Quando alguém não sabe se vai sobreviver ao próximo minuto, poucos arriscariam a própria vida por outra pessoa, até mesmo pela família.
Mais refugiados caíam ao redor enquanto nosso protagonista lembrava da primeira lei do Apocalipse: sobreviva antes de se preocupar com os outros. Do lado de fora do hotel, os corpos abandonados de Dahai e Sandebial absorviam os raios intensos da lua vermelha. Os olhos de Dahai se abriram de repente com um brilho carmesim, e um rugido desumano escapou da garganta dele. Shen lembrava de ter feito a mesma caminhada de 1 quilômetro na vida passada sem ninguém avisar para levar um cobertor. Inúmeras vidas foram sacrificadas naquele trajeto que parecia tão curto. Enquanto o gangster de cabelo comprido continuava zombando de Qian, passos pesados soaram além das portas do hotel. Uma mão gigantesca atravessou a entrada de vidro. Dahai e Debial, dois homens que deveriam estar mortos, entraram caminhando com a pele em chamas e os olhos vermelhos brilhando. Os gigantes mutantes avançaram, e os sobreviventes apavorados começaram a gritar que zumbis tinham aparecido. Hao perguntou se uma mordida faria eles se transformarem também. Gao Qiang sugeriu que ele descobrisse pessoalmente, então agarrou Hao pelo pescoço e usou ele como isca. O Wang mais novo gritou que o toque da criatura estava quente demais. Quando o homem de cabelo comprido perguntou se o chefe estava bem, Gao explicou que a temperatura corporal do cadáver era absurda. Nosso herói apareceu de repente atrás deles e mandou todos saírem do caminho com a maior calma. O capanga ficou olhando sem acreditar, se perguntando se aquele homem realmente pretendia enfrentar os dois monstros. Qiang deixou. Su Shen podia matar as criaturas primeiro, e depois eles matariam Su Shen. Parado tranquilamente entre os gigantes mutantes, o regressado lembrou que cadáveres expostos à luz da lua apocalíptica podiam se transformar. Eles não eram zumbis e não transmitiam vírus nenhum, pareciam os demônios da seca descritos na mitologia chinesa clássica. Foi por isso que Shen passou a chamar eles de demônios da seca. E é aqui que o episódio de hoje termina. Su Shen voltou para um mês antes do fim do mundo, reuniu suprimentos gigantescos e garantiu um abrigo de luxo antes que a lua vermelha transformasse o planeta num forno. Agora dois homens mortos se levantaram como demônios da seca, enquanto Gao Qiang espera Shen enfrentar os dois primeiro. Será que nosso protagonista vai derrotar os dois monstros sem revelar toda a força? Se curtiu o episódio, deixa o like, se inscreve para acompanhar mais e conta sua resposta nos comentários. Obrigado por assistir, e a gente se vê no próximo episódio da Plotória.